Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Rapidamente, irmãos, nesses minutinhos que ainda faltam, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor. Evangelho escrito por João, capítulo 6. Eu quero ler alguns versículos aqui, a partir do versículo 65, para a nossa meditação. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Encontraram aí? Os irmãos que não encontraram ainda, vão encontrando aí, eu já vou lendo para a gente poder aproveitar bem o tempo. João capítulo 6, versículo 65 a seguir. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Até aqui. Meus irmãos, esse texto está inserido dentro do contexto da multiplicação dos pães. Jesus, depois de andar sobre o mar, ele chega no outro lado desse mesmo mar, e ali ele está com os seus discípulos, porém antes, ele havia efetuado a multiplicação nos pães e peixes. Se você pegar e voltar, folhear a sua Bíblia, no início do capítulo 6, você vai ver ali João escrevendo e relatando o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus então opera esse milagre e uma grande multidão é alimentada com uma pequena quantidade de pães e uma pequena quantidade de peixes. Todo o povo comeu, se saciou. Jesus então sobe para o monte para orar e dá ordem para os discípulos para que eles passassem para o outro lado do mar. Jesus passa, os discípulos passam, chegando do outro lado, a multidão que estava antes na outra margem percebe que Jesus e os seus discípulos já não estão mais ali. Eles tomam uma atitude de entrar também nos barcos e correr atrás de Jesus do outro lado do mar. Chegando lá, eles encontraram Jesus e os seus discípulos e perguntaram: mestre, como é que vocês chegaram aqui? Só que desde então, Jesus já conhecia qual era o pensamento daquela multidão, do porquê que eles tiveram a atitude de sair de um lado do mar, atravessar o mar, chegar do outro lado para encontrar-se com Jesus. Jesus, conhecendo muito bem, já não deixa a expectativa daquela multidão crescer muito. Ele olha para todos eles e diz: eu sei muito bem que vocês vieram até aqui, não por quem eu sou, não porque vocês acreditam que quem eu sou. Vocês vieram até mim, vocês enfrentaram o mar, vocês saíram da sua zona de conforto, atravessaram o mar e vieram até mim, mas eu sei a motivação com a qual vocês estão aqui. Vocês não vieram porque me querem, vocês vieram porque comeram o pão e saciaram. Jesus estava dizendo para eles: eu sei que vocês estão querendo mais pão. Vocês não querem compromisso comigo. Vocês não querem andar comigo. Vocês querem aquilo que eu posso fazer para vocês. Em outras palavras, Jesus diz: trabalhai pela comida que não perece, porque os vossos pais lá no deserto
comeram do maná e sentiram fome de novo. Mas eu não sou o maná que desceu do céu, pois eu sou o verdadeiro pão do céu. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se eu der pão para vocês, vocês vão comer, vão se saciar e não vai demorar muito, vocês vão querer mais pão. Porque a necessidade física nunca cessa. Você almoçou hoje, se você não jantou, certamente você vai jantar quando chegar na tua casa. Por quê? O teu corpo pede. As nossas necessidades fisiológicas devem ser atendidas, devem ser correspondidas. Jesus, ele estava mostrando para aquela multidão: eu não sou apenas aquilo que vocês querem, eu sou muito além daquilo que vocês querem, eu sou aquilo que vocês precisam. Jesus olha para eles e diz: não vai ter pão, não vou multiplicar mais pão, não vou mais fazer milagre. Se vocês quiserem andar comigo, vocês vão ter que andar comigo por quem eu sou. Aí chegamos aqui nos versículos que nós lemos, versículo 66. Depois que Jesus então falou essas palavras, a Bíblia nos diz assim, que desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. É interessante ressaltar aqui que a Bíblia fala que quem tornou atrás eram discípulos. Eram pessoas que estavam acostumados a andar com Jesus. Eram pessoas que frequentavam os cultos em que Jesus pregava. Eram pessoas que tinham uma certa proximidade com Jesus, mas eram pessoas que não suportaram os ensinos de Jesus. Aí eu convido você para uma reflexão. Quantas pessoas que você conhece que começou a trajetória de uma vida cristã, mas de repente decidiram que o evangelho não era para eles? Decidiram então que a melhor coisa a se fazer é voltar atrás. Decidiram então que esse negócio de vir para o culto, de ter compromisso, de obedecer regras, não é para ele. Mais recente ainda, eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa você conhece, que durante essa pandemia se afastou e nunca mais voltou. Eu conheço, certeza que você também conhece. Mas por outro lado, glória a Deus que eu e você estamos aqui nessa noite. Você passou pela mesma pandemia. Você teve que passar pelo mesmo isolamento social. Graças a Deus, eu e minha família não tivemos de enfrentar na pele essa enfermidade, mas muitos dos irmãos enfrentaram na pele essa enfermidade. Mas mesmo assim, não foi o suficiente para te afastar de Deus. Você está aqui, você está cultuando. Daí surge a pergunta: por que não desistimos? Porque diante de todo esse problema que a humanidade está enfrentando, por que nós ainda insistimos em permanecermos fiéis e inabaláveis diante de Deus? Por que você ainda, mesmo passando por problemas, pessoas que perderam seus familiares, pais que perderam filhos, filhos que perderam pais, pessoas que ficaram desempregadas, pessoas que passaram por problemas inúmeros, mas ainda continuam firmes, em contraste com aqueles que acabaram abandonando? Você já fez essa pergunta para você? Por que eu não desisti? Por que eu estou aqui? Por que eu ainda insisto em devotar a minha vida a Deus? Por que eu ainda abro mão do meu conforto, abro mão do meu tempo para dedicar a minha vida a Deus? Você já parou para pensar nisso? Por que você está aqui? Qual é a
motivação que você sai da tua casa no domingo pela manhã, vem para a escola dominical, depois volta para a tua casa, aí você passa a tarde com sua família e volta à noite para o culto? Qual é a motivação que você faz isso? De chegar cansado durante a semana do seu trabalho, tomar um banho, colocar a família no carro e vir para o culto? Qual é a tua motivação? Porque você ainda não desistiu. Você consegue responder isso para você? Nós não desistimos, porque a nossa motivação não é terrena. Nós não desistimos porque a nossa motivação não está na horizontal, a nossa motivação está na vertical. Nós não somos como esses discípulos que, faltando pão, faltando milagre, faltando atender às nossas necessidades, viramos as costas e fugimos. Não, nós somos aqueles discípulos que, mesmo que falte o milagre, que mesmo que falte a saúde, que mesmo que falte o dinheiro, que mesmo que falte o que tiver que faltar, ainda assim nós somos motivados por Ele, pela palavra da vida eterna. É por esse motivo que você ainda está aqui, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo se arrastando, você ainda mantém a sua motivação, porque a nossa motivação não pode ser motivação terrena. As pessoas que desistem, as pessoas que abandonam, nunca tiveram o desejo de conhecer a Deus. As pessoas que voltam para trás, é porque elas nunca tiveram um compromisso com Deus, apenas queriam aquilo que Deus poderia fazer. Infelizmente, irmãos, são muitas pessoas que entram por esse caminho. São muitas pessoas que passam por essa moinha. Se Deus está fazendo para mim, eu continuo na igreja. Se a porta está aberta, eu continuo fiel. Enquanto os céus estão abertos para a minha vida, eu sou crente. Mas o calo aperta, a porta fecha, a tempestade vem. Muitas pessoas ainda dizem: isso não é para mim. Isso não é para mim. Mas, irmãos, se você tem a motivação correta, você não desiste, porque o nosso foco está no céu. Paulo disse na carta aos Colossenses, no capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, busque as coisas que são de cima, e não as que são da terra. Sabe o que eu aprendo com isso? Pessoas que não têm interesse nas coisas que são de cima, mas estão aqui por causa das coisas da terra, querendo as coisas da terra, querendo porta aberta, na verdade ainda não morreram e não ressuscitaram. Mas sabe quem ressuscitou? Aquele que até o pensamento dele está nas coisas que são de cima. Paulo disse: se vós ressuscitaste com Cristo, busque as coisas que são de cima e não as que são da terra. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Se você está aqui, é porque eu tenho certeza que a tua motivação não são coisas terrenas ou passageiras. Se você não desistiu, é porque a sua motivação é espiritual e não material. Porque aqueles que esperam em Cristo somente nesta vida, disse Paulo, são os mais miseráveis de quem? De todos os homens. Em segundo lugar, irmãos, para encerrarmos, por que não desistimos? Por causa da nossa esperança. 2 Coríntios capítulo 4, eu não precisa, irmãos, ir lá não, mas se quiser pode ir, mas se não quiser apenas preste atenção na leitura. Paulo dizendo, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas.
qual é a maior esperança da igreja? Qual é a maior esperança do povo de Deus? É nós estarmos fazendo o nosso trabalho, ou na nossa casa, ou até mesmo aqui, de repente nós escutarmos um som que nós não somos acostumados a escutar ainda. Eu quero convidar você a imaginar, você trabalhando, ou você lavando os pratos na sua casa, ou você aqui, de repente, você começa a ouvir algo que não lhe é familiar. De repente o Espírito Santo que habita em nós, ele testifica com o Espírito de Deus, e nós começamos a entender: este som eu sei de onde que é, este som é a trombeta tocando, e aqueles que ouvirem o som da trombeta serão arrebatados. Essa é a esperança. É por isso que nós não podemos colocar os nossos olhos nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, passageiras, mas nós que temos a esperança em Cristo, nós não desistimos, porque a nossa esperança está lá, nas coisas eternas, nas coisas que os olhos não podem ver. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 24, versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que eu entendo? Mas a salvação é individual. Não é a Assembleia de Deus, uma vida com Deus, que vai te salvar. É a sua vida com Deus. Aquele que perseverar até o fim é condicional. Você só entra no céu se você perseverar até o fim. Mas além de ser individual, além de ser condicional, é uma promessa garantida: você será salvo se permanecer até o fim. E eu digo isso para encerrar: não desista nunca. Reveja as suas motivações, reveja qual é a sua esperança. Se a sua motivação for a vida eterna, se a sua motivação for as coisas do céu, e se a tua esperança estiver nas coisas de Deus, nas coisas eternas, eu tenho certeza que nada, nenhuma tribulação, nenhum problema, absolutamente nada, terá o potencial para derrubar você. Só quem acredita glorifica Jesus nessa hora, em nome de Jesus.